desse controlador caseiro aqui, tem umas pessoas que comentaram se eu podia fazer o passo a passo desse circuito aqui, porque era muito fio, muita coisa, ainda é muito fio, muita coisa, e não dava para pessoa copiar vendo o vídeo, né? Mas eu postei o esquema dele também. Só que agora eu fiz uma modificação aqui. Eu tirei aquela fonte de 12 volts e coloquei um controlador aqui, ó. O controlador ele tá com MOSFET, um LM317. Nem precisava desse MOSFET aqui, porque aqui é para controlar a tensão de 24 volts dessa fonte, controlar para 10, né, para 8, para funcionar esse CI aqui, o SG3525, funcionar esse drive de transistor e chegar até os MOSFET, né? Dos MOSFET para frente, o MOSFET vai chavear a tensão de 24, que é a tensão de 24 que está sendo chaveada aqui, jogada no indutor, retificada e saindo aqui nessa lâmpada, naquela lâmpada poderosa que eu tenho aqui de 12 volts mais de 60, de 55 a 60 watts. Então essa lâmpada ela é mais pesada do que qualquer resistência que eu colocar aqui para fazer teste. Se passou no teste com essa lâmpada, quer dizer, já passou no teste com todas. Aí o seu Carlos, ele disse que isso aqui não funciona como um step down. Por quê? No meio do caminho tem esses capacitor aqui. Observa, o capacitor ele está ligado entre o drain e o source dos MOSFET. Entre o drain desse e o MOSFET, o source desse. Aqui tá ligado os capacitores, tá saindo lá. Então ele disse, para ser um step down, não tinha que ter esses capacitores aqui, né? Mas aqui é o seguinte, eu montei ele vendo os outros montar, né? Montei, fiz os testes, funcionou beleza. Não sei se é certo assim ou se é errado, ainda vou estudar ainda. Se for errado, vou dar um jeito de mudar isso aqui para fazer tipo um step down, né? Que converte tensão em corrente. Mas eu vou ligar aqui para nós ver o funcionamento. Eu estou usando essa fonte em série com uma lâmpada. Observa a lâmpada aqui, ó. Bem aqui a lâmpada, tá em série. Por que eu estou usando em série? Porque essa fonte aqui, me desculpa o fabricante, mas é uma porcaria. Aqui ela tá, ó, 24 volts, 10 amperes. Olha lá, não sei se dá para ver ali. Mas não chega a isso nunca, né? Se eu colocar ela direto aqui, quando eu ligar ali, que puxar corrente e tensão ali, a fonte pipoca. Se eu colocar direto, pipoca. Observa que aqui, olha. Então eu coloquei 4 transistores ali, esse dissipadorzão. Mas assim mesmo não aguenta. Estoura. Essa fonte aqui é uma fonte, olha. Não vou falar mais nada porque não foi eu que fabriquei, não tem que estar falando nada. Então aqui, o que eu mudei? Esses capacitor de entrada e de saída. E aqui, esse enrolamento de 4 fios aqui, 4 voltas aqui, 4 espira, o enrolamento, ele entra aqui, retifica nesse 7812 para rodar a ventoinha. Então eu vou ligar aqui, colocar carga. Vou ajustar a frequência aqui, porque tem pessoas que dizem que funciona com qualquer frequência, mas não é bem assim. Ele funciona com qualquer frequência, mas gasta muito, consome muito. E o resultado aqui não é muita coisa. Então eu não sei que frequência está aqui, eu vou ligar ele. Vou ligar o osciloscópio e vamos ver. Então tá ligado, ó. Observa. A lâmpada
tá acesa aqui, né? Se eu colocar direto, a fonte não aguenta. E essa fonte não funciona essa lâmpada. E jogando aqui funciona. Então, alguma coisa de step down ele tem. Não sei o que ele tem de step down, mas ele tem, né? Porque só a fonte ela fica tipo bipando, mas não funciona. E não acende a lâmpada. E assim acende, ó. O cooler tá rodando, aquele rodando aí. Então vou ligar o osciloscópio. Isso aqui é a pedido do seu Carlos. Porque o seu Carlos falou assim, ó. Eu falei que o canal do seu Carlos é o canal do Boca Aberta, mas não é, ele mudou. Eletrônica e Ciência, né? Esse é o canal dele. Então ele disse assim, quem tem osciloscópio, quem faz os testes, não liga, não coloca pra gente ver frequência, forma de onda. Então vou colocar aqui hoje para ele ver como é o funcionamento desse aqui, né? Que ele não aprova isso aqui como step down, né? Então tá aqui, ó. Observa. Vamos ver que frequência tá lá. Olha aí. Não estabiliza certinho, mas é essa a frequência, né? Mas vamos colocar o osciloscópio para ver forma de onda, frequência, e eu vou ajustar aqui para nós ver o funcionamento. O único problema é só que o osciloscópio é pequenininho, né? Fica lá embaixo, né? Colocar em X10 para não termos problema, né? Então tá 42, 24, 17. Então assim fica, não fica parado, quietinho, né? Vou procurar uma posição melhor aqui. Vamos ver. 104, 105. Então vou ajustar agora. Vamos ajustar a frequência e ver qual é as diferenças, né? Então tá em 107, 106, né? Vinte e seis, 29, 28, 26. Agora ficou 29. 28, 29. Observa a forma de onda aqui, ó. E fica oscilando, né? Fica oscilando porque tá em série, né? Não tem como parar numa frequência só, né? E quando quando eu tô rodando aqui, olha só, ó, quando eu tô rodando o feedback, porque tá em série não dá feedback também, né? Mas observa, ele dá um feedback bem pouquinho. Se eu baixar aqui o feedback, ele muda também a frequência ali, olha só, olha. 26, 24, 23, 21, 22. Ó, parou em 22, 23. Olha, à medida que eu vou rodando, ele vai mudando ali, ó. Olha só, viu como é que ele faz? Ó. Então é muito relativo esse tipo de equipamento aqui. É nessa questão do feedback. Quando eu ajusto o feedback aqui, que ele puxa, que ele pede mais corrente. E aqui está em série. Observa. Então desajusta a frequência ali, né? Então a pessoa fala, mas funciona em qualquer frequência. Sim, funciona. Vamos jogar na frequência alta aqui, vamos ver o que que muda. 150, 222. Joga uma frequência alta aqui. Ele está em série, não tem perigo de queimar. 519. Observa que a lâmpada acendeu mais forte. Nessa frequência louca aqui acendeu mais forte, bem mais forte. Quarenta e dois carrega. 21, 14. Olha o piado que a fonte dá. 400,
500. Olha só o barulho do cooler. 13, 15 kHz. Mas olha o chiado da fonte também. Ó. (53 kHz). 2, 1 kHz. Funciona em qualquer frequência. Mas a lâmpada em série ali acende mais forte. E o consumo aumenta. E esquenta as coisas, começa a esquentar. Cinquenta e três, 41, 24. 18. 21, 22. 21, 22. Então tá certo agora. Então, pessoal, é isso aí que eu queria fazer. Também quando a frequência cai, o cooler também cai, velocidade. A lâmpada apaga lá, né? Trabalha sem peso, né? Observa o barulho. Então qualquer piado que dá aqui não é nesse equipamento, é na fonte, é no cooler, porque o cooler acompanha a frequência. Ele tem momentos ali que ele roda mais e tem hora que ele roda freado. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Esse é o esquema do controlador, do regulador de tensão. Olha só. Quem tem vontade de fazer um desse aqui, eu vou desligar ele aqui. Vou espalhar as coisas aqui para as pessoas verem mais de perto como que é, né? Então observa. Esse é o regulador de tensão aqui. O oscilador. Esses aqui são o drive de transistor. A potência é onde está os MOSFET, ó. O transformador de saída, ou indutor, né? Que eu coloquei outro ali, não funcionou com outro. Funcionou com esse aí, ó. E qualquer dúvida, deixa nos comentários.